Salve, torcida vascaína! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo para trazer todas as atualizações do Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e mostrar aquele apoio com o like, para acompanharem de perto cada novidade que envolve o nosso time do coração. Após um período afastado dos gramados devido a uma lesão na panturrilha, Thiago Mendes pode finalmente retornar ao time do Vasco da Gama no próximo domingo, 21, quando o clube enfrentará o Flamengo no Clássico dos Clássicos, o famoso Clássico dos Milhões. A partida, marcada para as 17h30 no Maracanã, promete ser crucial para as pretensões do Gigante da Colina na luta pelo topo do Campeonato Brasileiro. Com o time precisando de reforços, a possibilidade do volante, que foi uma das principais contratações da última janela de transferências, estar à disposição para o confronto gera grandes expectativas entre os torcedores. Mendes ainda não conseguiu estabelecer uma sequência de jogos, mas sua presença em campo poderia representar um alívio para a equipe, especialmente para o técnico Ramon Menezes, que tem enfrentado dificuldades com lesões e desfalques. O volante está em transição física e sendo monitorado de perto pela comissão técnica. De acordo com informações apuradas pelo VDGcast, no Twitter, há uma chance real de Thiago Mendes estar apto para o clássico, embora sua situação dependa de uma avaliação diária. No entanto, o jogador segue trabalhando intensamente para superar o desconforto na panturrilha e reforçar o meio-campo vascaíno. Seu último jogo foi contra o Botafogo, na ida das quartas de final da Copa do Brasil, mas desde então, ele tem ficado de fora das partidas. É importante destacar que, de todos os confrontos desde sua chegada ao clube, Thiago só atuou como titular uma vez, o que acaba gerando ainda mais curiosidade sobre como ele se encaixará no time titular para esse confronto de tamanha importância. Além de Thiago Mendes, o Vasco ainda lida com outros desfalques importantes, que têm impactado a regularidade do time nas últimas rodadas. O lateral esquerdo Lucas Piton e o meia Tietê também estão se recuperando de lesões e podem estar próximos de retornar aos gramados. Piton, que sofreu uma lesão na panturrilha, tem apresentado sinais positivos de recuperação, e Tietê, que sentiu um desconforto muscular, também já iniciou seu processo de recuperação. Embora ainda não se saiba se esses jogadores estarão disponíveis para o clássico, a esperança é de que ao menos alguns desses nomes possam reforçar o time nas próximas rodadas, dando mais opções ao treinador e aumentando a competitividade do elenco. A recuperação de Thiago Mendes é especialmente importante para o Vasco neste momento da temporada, pois a equipe enfrenta um dos maiores desafios da competição, justamente contra o Flamengo. O clássico tem uma importância ainda maior por envolver um rival direto e por ser uma oportunidade de recuperar pontos preciosos na tabela. Caso consiga estar em campo, Mendes tem tudo para ser um dos protagonistas da partida, principalmente pela sua capacidade de organização no meio-campo e pela liderança que pode trazer ao time. Mesmo com pouco tempo de adaptação, sua experiência e a qualidade técnica adquirida em outras passagens pelo futebol brasileiro e internacional devem ser diferenciais fundamentais para a equipe. Enquanto isso, a torcida do Vasco vive um clima de ansiedade, aguardando ansiosamente para saber se seus principais jogadores estarão disponíveis para o duelo contra o Flamengo. A expectativa é que o time consiga mostrar um bom futebol, mesmo com desfalques e em um momento decisivo da temporada. Com o retorno de Thiago Mendes e outros atletas, o Vasco poderia finalmente alcançar a estabilidade necessária para se manter competitivo na parte de cima da tabela. Assim, os torcedores cruzmaltinos se agarram à esperança de que o clássico será o ponto de virada na temporada, com os jogadores se superando para entregar uma vitória importante e recuperar a confiança da torcida, que tem demonstrado apoio, mas também exige resultados. O Vasco da Gama vive um momento sombrio no futebol, e a pergunta que não quer calar é: onde foi parar o bom futebol que já fez história no Brasil? Ao longo dos anos, o clube que já foi sinônimo de glórias e conquistas agora se vê mergulhado em um ciclo de frustrações, com um elenco que não consegue entregar o desempenho esperado. Com os torcedores exigindo resultados, o Gigante da Colina parece ter perdido o rumo, e o que antes era motivo de orgulho para os cruzmaltinos virou uma sombra de suas glórias passadas. O time que encantou o Brasil com grandes craques, jogadas envolventes e títulos memoráveis, agora luta para encontrar um fio de esperança que o conduza de volta aos dias dourados. A pergunta paira no ar: onde foi parar o futebol vibrante que fez o Vasco um gigante nacional? O cenário atual é preocupante e deixa os torcedores com um gosto amargo. A falta de um padrão de jogo consistente, as trocas frequentes de técnico e a fragilidade nas competições têm sido apenas alguns dos fatores que marcam esse ciclo de declínio. Jogadores que chegaram com grandes expectativas não conseguiram corresponder, e o elenco parece estar distante de atingir seu potencial máximo. Enquanto isso, a torcida, que sempre foi apaixonada e fiel, começa a se questionar se o bom futebol um dia voltará a ser visto em São Januário. A cada derrota, a frustração cresce, e o que deveria ser motivo de alegria e celebração virou uma luta árdua pela recuperação da identidade e da grandeza do clube. O fim do bom futebol parece estar mais próximo do que a recuperação da velha garra vascaína.
O panorama atual do Vasco da Gama traz à tona uma realidade dura e angustiante para sua imensa torcida. O clube parece imerso em um ciclo vicioso de falhas, onde a troca de treinadores, as contratações questionáveis e a falta de um planejamento sólido se somam a um elenco desmotivado. A última temporada foi marcada por uma série de resultados frustrantes, e o time perdeu o rumo no Campeonato Brasileiro, afundando ainda mais nas expectativas da torcida. Nomes que chegaram com a promessa de ser a solução para os problemas, como Thiago Mendes e outros reforços, não conseguiram entregar aquilo que o clube esperava. E a cada jogo, a sensação de que o bom futebol do Vasco ficou para trás se torna mais evidente. O time parece cada vez mais distante da sua essência, de sua tradição de jogar de forma vibrante, envolvente e competitiva. A pressão sobre o clube e seus dirigentes cresce, mas a resposta dentro de campo segue ausente. Enquanto os rivais do Rio de Janeiro, como Flamengo e Fluminense, vivem momentos de grandeza e sucesso, o Vasco patina, tentando encontrar uma identidade que se perdeu com o tempo. A torcida, que sempre foi apaixonada e leal, começa a questionar a gestão e a estrutura do clube, além de se perguntar onde está aquele time competitivo que fez história no futebol brasileiro. O bom futebol que o Vasco um dia exibiu não parece mais fazer parte da realidade cruzmaltina, e o temor de que o clube se perca em um mar de mediocridade é cada vez maior. São tempos difíceis para o gigante da colina, e os torcedores clamam por uma reação, por uma reviravolta que, até o momento, parece distante. Antes de continuar, bora deixar o like e ativa o sininho no canal do Vascão para não perder as novidades, beleza? Seguindo em frente. E você, torcedor vascaíno, o que pensa sobre o atual momento do clube? Como explicar a queda de rendimento do time, que já foi símbolo de luta e glória no futebol brasileiro? O que acontece quando um gigante como o Vasco perde sua identidade no campo? A torcida, que sempre foi a alma do clube, parece cada vez mais desconectada da equipe, mas será que a culpa é totalmente dos jogadores ou será que há um problema mais profundo na gestão e no planejamento do Vasco? A pergunta que fica no ar é, será que ainda podemos ver o bom futebol de volta a São Januário, ou o Vasco se perdeu definitivamente em sua busca por um caminho vitorioso? Com as dificuldades sendo expostas jogo após jogo, é impossível não sentir a frustração da torcida, que já viu o time brilhar tanto, mas que agora se vê perdida, questionando os rumos do clube. A mudança de treinadores, as lesões e as falhas no elenco parecem não ser suficientes para dar uma resposta clara. Então, o que pode salvar o Vasco? Existe ainda esperança ou a distância entre o que o clube já foi e o que ele se tornou é irreparável? A torcida vai continuar apoiando de coração, mas até quando a paciência vai resistir a um cenário que parece ser cada vez mais desolador? É momento de reflexão para todos os vascaínos. O que você espera do futuro do clube? Uma reforma de elenco? Uma mudança na gestão? Ou uma recuperação daquilo que sempre foi a alma do Vasco, o futebol bonito, vibrante e apaixonante? A resposta pode estar no grito da torcida, nas manifestações que exigem mudanças e no apoio que, por mais difícil que seja, ainda existe. Mas será que o time está ouvindo? O que será necessário para que o Vasco volte a ser o time de orgulho de sua imensa torcida? Notícias fresquinhas do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e deixa um like pra gente continuar. Comenta o que você pensa sobre as notícias, isso é muito legal pro Vasco. Até o próximo vídeo.